Olha aí, pessoal, e não é que o senhor Romeu Zema tá dando mais as caras publicamente aí, aparecendo mais em nível nacional, até com a palavra Presidência da República envolvida aí na imagem dele e tudo mais? Pois é, todos nós sabemos que ele é um nome forte em muitos aspectos. O cara conseguiu aí se eleger com uma grande tranquilidade no primeiro mandato dele, uma coisa completamente impressionante, ninguém esperava que fosse tão fácil assim. E no segundo mandato agora que ele ganhou recentemente, 2022 aí, também com muita tranquilidade, o Romeu Zema foi reeleito, né? E aí o nome dele obviamente aparece como uma alternativa ao Bolsonaro para 2026, junto com outros nomes também aí. Será que o Romeu Zema é viável? Será que ele realmente é uma oportunidade para a direita caminhar para um outro sentido e ter mais um nome forte aí à disposição para levar adiante a oposição ao atual governo? Possível é, e o Zema diz o seguinte aqui, que ele se sente convocado para 2026 e que o Brasil está numa situação ruim. Já é um discursinho de quem está tentando ver aí se realmente rola, vira uma candidatura para a presidência da República. Vamos conversar então sobre o governador de Minas Gerais aqui, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Qual que é o ponto aqui então, né? Ele falou isso ontem, na segunda-feira, dia 5, o Romeu Zema, né? Que ele se sente convocado para a eleição presidencial de 2026, embora ele aqui não esteja planejando concorrer ao cargo, né? Então, supostamente não está nos planos dele agora concorrer à presidência da República e tudo mais, porque o foco dele seria a gestão de Minas Gerais no primeiro momento, no presente aqui, mas não descartou que futuramente aqui ele possa vir a se tornar um pré-candidato à presidência da República, né? Então, ele diz o seguinte, né? Estou hoje à frente de Minas para fazer o que é melhor pelo Estado. Se tivermos boa gestão, formos bem avaliados, talvez esse caminho possa se concretizar no futuro. Tá aí um legítimo mineirinho mesmo, né? Comendo pelas beiradas ali, sem se comprometer muito, só jogando um pouco ali de isca para ver se consegue fisgar o peixe, né? Tá bom, esse negócio de pescar aí, eu não sei se é muito mineiro, mas comer pelas beiradas aí é mineiro, sim, com certeza, né? E ele diz que não tá preocupado com essa possibilidade porque tem coisas que a Deus pertence, né? Eu diria que tudo pertence a Deus no final das contas, mas o fato é o seguinte, que o Romeu Zema tem criticado a esquerda, sim, criticou inclusive nessa oportunidade por conta de medidas ultrapassadas que estão sendo requentadas, e a gente tem acompanhado isso dioturnamente com esse governo Lula, uma coisa impressionante, né? O mais do mesmo, os erros do passado sendo repetidos numa velocidade maior, o que é ainda mais preocupante e tudo mais, né? E, de fato, ele afirmou o seguinte a respeito da economia do Brasil, que é o grande ponto sempre em qualquer eleição, né? Nós temos que chorar hoje, porque o Brasil está caminhando para uma situação tenebrosa, uma dívida crescente, e isso inviabiliza qualquer investimento futuro, né? Então, de fato, ele está mantendo um tom crítico aqui em relação à esquerda, em relação ao governo atual, mas sem ser aquela coisa muito incisiva, sem bater muito no Lula, um estilo não tão parecido com o do Bolsonaro, como o Bolsonaro teria, né? E, de fato, o presidente Lula vai lá no dia 8, né, em Minas Gerais, não sei se é em Belo Horizonte que ele vai participar, eu acho que é Belo Horizonte, mas tô gravando isso aqui no dia 6, provavelmente o vídeo vai pro ar no dia 7, então no dia seguinte a publicação do vídeo, parece que o Lula vai lá para Belo Horizonte e aqui nessa reportagem o Romeu Zema estava ainda deixando no ar a possibilidade de comparecer a esse evento ou não, mas parece que ele já aceitou, falou que vai, não vai ter problema nenhum. Parece que o Lula pediu para os militantes não vaiarem o Romeu Zema lá. Eu li ali por alto que vai ter 800 pessoas no evento. 800 pessoas no evento do presidente da República visitando o estado aí, que eu acho que é a primeira vez que ele vai em Minas Gerais, né, se eu não me engano, mas aí vai ter uma reunião para discutir a dívida que Minas tem com a União, um problema muito considerável, inclusive, e tudo mais. Então parece que realmente a coisa vai caminhar e o Zema já tinha cantado a pedra aqui de que ele vai dar sugestões para o Lula
de modificar o Bolsa Família. Obviamente, o Lula não vai modificar o Bolsa Família ouvindo o Romeu Zema, mas isso aqui, em algum momento, né, no futuro, vai se tornar uma bandeira política do Romeu Zema, sem dúvidas. Ele está colocando a ideia agora já para que ela seja amadurecida ao longo do tempo. A ideia é o seguinte, né? Que a pessoa não perca, pelo que eu entendi aqui, imediatamente o benefício caso ela volte a procurar emprego ou tenha aí, seja recolocada no mercado de trabalho, que é um grande problema na atualidade. Eu já falei sobre isso também em outras oportunidades, né? Como o Bolsa Família expulsa as pessoas ou do emprego ou pelo menos da formalidade. Tem muita gente que simplesmente não assina a carteira, está trabalhando, recebendo o Bolsa Família, mas não assina a carteira para não perder o benefício, né? Então, realmente parece aqui que o Romeu Zema mexeu essa pedra no tabuleiro do xadrez político aí, pensando em usar esse movimento lá na frente com alguma finalidade, justamente para tratar isso como uma bandeira de uma possível candidatura sua à presidência da República, né? Então, de fato, isso aqui deve ser conversado entre ele e o Lula, uma vez que nós teremos esse encontro dos dois aí lá em Minas Gerais. De fato, o Romeu Zema falou que vai participar e tudo mais, né? Aquela pesquisa do Paraná Pesquisas ali, pesquisa do Paraná Pesquisas, a respeito de questões eleitorais para 2026 já, que é uma coisa interessante, está muito longe ainda, né? O discurso está muito fresco, não tem aquela coisa ainda, temperatura alta quando vai chegando perto da eleição, um ano e meio antes, né? Mas o pessoal da Paraná Pesquisas ali entrevistou mais de 2.000 pessoas e tudo mais, e eles fazem aquele levantamento ali, aquela coleta de informações, pedindo para as pessoas indicarem ali um presidente da República, ali, falassem quem que você votaria para a presidência da República, mas sem dar opção, sem dar alternativa de nomes, né, para ver quais nomes aparecem com mais frequência. Então, o Lula aqui foi citado por 20 pessoas de forma espontânea, o Bolsonaro, né, mesmo inelegível, foi citado por 14% das pessoas aí, e o Zema só por 0,2% dos participantes, né? Na verdade, eles entrevistaram 2.026 pessoas, só 4 citaram o nome do Romeu Zema. Então, ele ainda não está muito forte nas pesquisas, não aparece muito aí, não é um nome muito lembrado, né? Isso aqui ainda é uma questão de memória, o vínculo que as pessoas têm com o nome de um político, de um possível candidato, né? Só que mais da metade dos participantes da pesquisa também não sabe, diz que não sabem quem que votaria nenhum nome no momento. Então, realmente, não dá para bater o martelo a respeito da candidatura de ninguém aqui, nesse caso, talvez do Lula e do Bolsonaro, dados os números, né? Mas fora eles, ninguém mais. Então, Romeu Zema continua dessa forma, sendo um nome viável, sim, para a direita, a depender de qual vai ser o cenário lá para 2026, né? E os 3 nomes hoje, fora Bolsonaro, é claro, que aparecem mais fortes, inclusive alguém me perguntou isso na caixinha lá no Instagram, que eu abri recentemente. Você pode me seguir lá no Instagram, procura lá depois, né? Quintessência, você acha facilmente o meu perfil lá, sempre faço caixinha de perguntas e tudo mais. Mas uma pessoa perguntou aí quem que eu preferia de 3 nomes, que são os 3 nomes que de fato aparecem mais cotados aí para assumir uma possível candidatura à presidência da República em 2026, na ausência ou na impossibilidade, melhor, do Bolsonaro, que seriam aí a própria Michele Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas e o Romeu Zema, né? E, na minha opinião, os nomes mais prováveis de conseguir um bom resultado são esses 3 nessa ordem, né? Michele Bolsonaro primeiro, Tarcísio de Freitas segundo lugar, Romeu Zema ainda em terceiro lugar, né? Então, o Tarcísio, de fato, já se encontrou com o Lula, inclusive muita gente reclamou e tudo mais. O pessoal também quer que o cara briga, xinga o Lula ali. Não tem muita necessidade, nem é necessariamente a estratégia política dele. Que o Tarcísio de Freitas está mirando uma presidência da República, isso ninguém tem dúvidas. Ninguém chega ao governo de São Paulo sem pensar nisso, sem mirar a presidência no futuro, né? Então, de fato, o Tarcísio de Freitas é muito mais conhecido que o Romeu Zema pelo grande público, até pela proximidade dele com o Bolsonaro, coisa que o Zema nunca teve, né? O Zema apoiou publicamente o Bolsonaro em 2018, mas ele já entrou para a candidatura ao governo de Minas Gerais, ganhou para surpresa de todo mundo, né? Com tranquilidade.
Então, tá aí como governador, não tem como ele se ligar muito à imagem do Bolsonaro, não houve esse carrego de imagem que o Tarcísio de Freitas teve, né? Então, o Tarcísio parece mais forte no momento, mas eu ainda prefiro, acho mais provável a Michelle Bolsonaro, ela inclusive na Paraná Pesquisas, aqui na pesquisa lá, ela de fato aparece como muito forte, um nome com bastante possibilidade de acabar vencendo as eleições contra uma possível recandidatura do Lula, né? E se o Sérgio Moro cair, o que é bem provável, né? A vaga dele do Senado vai ficar aberta lá no Paraná, e aí muito provavelmente a Michelle Bolsonaro vem como senadora e ela vai ganhar. E uma vez no Senado vai ser tranquilaço para ela catapultar a carreira política dela, né? Do ponto de vista, assim, lógico, seria muito mais provável o Romeu Zema se candidatar à presidência da República do que o Tarcísio, porque o Tarcísio pode ser reeleito como governador de São Paulo e o Romeu Zema não, né? O Romeu Zema tem que ir para algum outro lugar, se ele quiser continuar na carreira política, é claro, né? Mas as coisas não funcionam muito bem assim, tudo depende das possibilidades e, de fato, né, a gente não pode dizer que temos metade do Brasil de esquerda, metade do Brasil de direita, né? A gente tem ali, sei lá, 10% de esquerda, 10% de direita e uma massa de pessoas aí que votam mais pelo nome, pela imagem das pessoas do que por uma ideologia de fato. Basta ver que o pessoal de Minas Gerais votou em peso no Romeu Zema e votaram no Lula para presidente da República. Não faz o menor sentido, né? Então, essa é a realidade do Brasil. A gente tem que ir analisando os nomes com base nesse pequeno detalhe que não dá para esquecer, que o brasileiro não é muito bom nessas questões políticas ideológicas. Mas e o que você acha do nome do Romeu Zema para a candidatura à presidência da República? Acha viável? Acha um bom nome? Deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.